Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Café de Escritor. É uma alegria para mim, para todos nós que estamos por trás aqui desse canal, preparar material, preparar conteúdo para você. Então, eu trouxe hoje um assunto que é bem interessante se você quer escrever um livro. Eu imagino que sim, porque este é o canal para você não só escrever, melhorar sua escrita, mas também para você publicar o seu livro, para você ter um grupo que te acompanha nesse processo. E a gente pode fazer isso por você. Então, por isso, eu trouxe nesse vídeo 5 coisas que você deve fazer antes de começar a escrever um livro. Será que tem coisas para fazer antes de começar a escrever um livro? Então, vamos lá ver. Então, a situação é a seguinte: você é um leitor, uma leitora voraz que ama ler, que tudo que cai na sua mão, romance, conto, livro de desenvolvimento pessoal, tudo que cai na sua mão de livro você lê. E tem uma pilha de livro também que você ainda não leu, né? Porque não deu tempo. Eu sei como é isso. Então, se você é assim, você provavelmente vai chegar em um momento da sua vida e vai falar: puxa vida, será que eu não poderia escrever um livro? Pois é, essa pergunta vem, acho que a 99,9% das pessoas que leem bastante, que têm contato com o livro. E é uma pergunta muito normal e muito honesta, né? Será que eu devo escrever um livro? Será que eu conseguiria escrever um livro? E eu respondo: sim, você consegue, você vai conseguir escrever um livro, sim. E eu vou dizer para você, por que não escrever um livro? Você sabia que, diferentemente do que muita gente fala, de que o mercado brasileiro as pessoas não leem, que brasileiro não lê, que isso, que aquilo, o mercado brasileiro está em franco crescimento, o mercado editorial. Cada vez mais editoras lançam livro, cada vez mais pessoas escrevem livros, então é um mercado que só aumenta. E a nossa população é grande, né? Então a gente sim consegue ter público para todo tipo de livro. E aí você decide: puxa, eu vou escrever um livro. Olha que maravilha, você se enche de motivação, de entusiasmo, né? E eu vou dizer o seguinte: é exatamente assim que tem que ser. Você é a única responsável pela escrita do seu livro, né? Por mais que a gente vai passar outras dicas aqui depois, por mais que existem ajudas, você precisa dar o primeiro passo. E a partir desse passo é que tudo pode acontecer. E aí é que vem muitas pessoas falando: mas Sandro, escrever um livro é difícil, não é uma tarefa tão fácil. E é realmente difícil, né? Por isso que somente uma pequena parcela da população consegue ter um livro escrito e publicado, né? Porque tem o seu grau de dificuldade, sim. E o pior, muitas pessoas desistem justamente antes de começar esse processo, porque elas enxergam essa dificuldade como um monstro, algo tão grandioso, que elas não conseguem atingir o mínimo possível para escrever o seu livro. E o que acontece é que o livro morre antes mesmo de ser começado, né? Todo aquele entusiasmo se vai de uma forma muito rápida, porque na primeira dificuldade a pessoa já desiste ou já diz: acho que não vai dar certo, né? Bom, mas não entre em pânico. Foi pensando nisso que eu separei aqui 5 conselhos para você, para que você conheça isso e faça isso antes mesmo de começar a escrever o seu livro. São elementos que precisam ser feitos antes, né? Antes da primeira linha escrita. E essa preparação é muito importante porque ela prepara o teu cérebro, as ondas, as energias que estão rondando toda essa tua decisão. Então você precisa realmente se preparar, e a forma de entrar no projeto de uma forma muito pensada, muito bem trabalhada, para que ele dê certo. Então, vamos lá para essas 5 dicas, esses 5 conselhos. O primeiro conselho é: entenda que você é livre. Você é livre de medos, de crenças que são limitantes, de qualquer sentimento de achar que você não pode fazer. Você pode sim. Como eu falei, só depende de você.
e você precisa se fortalecer como pessoa, como ser humano, para que você consiga enfrentar toda esse desafio, né? Essa jornada da escrita, que é uma jornada, e são vários desafios que se apresentam. Então você precisa se fortalecer como pessoa. E eu vejo claramente quando vem um autor, uma pessoa que quer escrever um livro, quando ela está dominada pela insegurança, pelo medo, pelo sentimento de que não é capaz. E ao passo que uma pessoa que já passou isso, ou que conseguiu passar essa fase, ela vem com uma outra energia, uma outra forma de trazer para o seu livro mesmo, para o seu texto, para aquilo que ela quer escrever. Então é necessário você se preparar internamente, você com você mesmo, para que você tenha a força de fazer isso, a força necessária e a força certa, né? Porque o medo, os problemas são forças, né, que nos puxam para baixo. Não, a gente precisa ir para cima. E é aqui que começa verdadeiramente o seu livro, né? Nessa decisão de você escrever, nessa decisão de você deixar tudo para o lado e falar, eu vou fazer, tá? Se você tem dúvida ainda sobre isso, meu primeiro vídeo desse canal, olha, 2015, esse vídeo trata sobre isso. Então, se você não viu, veja lá o vídeo da Maria e do Daniel, vai te ajudar. O segundo conselho é pesquise. Se você tem uma ideia de alguma coisa, então comece a fazer pesquisas a respeito disso. Então pesquise qual é o gênero, né? A qual gênero se qualifica isso, que se encaixa esse assunto. Você pode pesquisar, por exemplo, assuntos, vamos supor que você vai fazer uma ficção, né? Você pode pesquisar assuntos históricos ou histórias de vida, de família, coisas que têm a ver com aquele assunto que você quer abordar. Se você vai fazer uma não ficção, aí você provavelmente já tem uma ideia do que quer escrever, você tem já um assunto, você vai colocar aquelas ideias no papel, mas você precisa de elementos novos, né? O que já existe deste assunto no mercado? O que já foi publicado? Ou o que existe de novidade, ou o que não foi abordado ainda, que eu posso, como autor, dar uma ênfase especial, dizer, olha, isso aqui eu posso dizer porque eu conheço, eu estudei isso e aquilo. Então, uma coisa que as pessoas às vezes se enganam um pouco é achar que elas não podem abordar um assunto que não que elas não estudaram por anos a fio. Não estou dizendo que você pode ser leviano ao ponto de falar sobre um assunto médico sem ser médico, né? Não é isso. Você pode abordar certos temas com a sua visão, né? Vamos supor que você é um professor de educação física, você estudou toda a parte que se estuda no curso, mas tem algumas coisas que você conseguiu perceber ao longo dos anos, sei lá, dando aula para as pessoas, que as pessoas precisam ou que elas têm dificuldade. Então você pode ir para aquele assunto específico que talvez nem tenha sido abordado na tua faculdade, né? Mas você pode juntar o teu conhecimento técnico com um conhecimento empírico, alguma coisa que você vivenciou, que você conheceu e assim por diante. Então, sim, você pode entrar em áreas que talvez já tenha gente mais qualificada, mas não vai inventar a roda, né? Você vai pegar o conhecimento pronto e vai acrescentar a sua experiência. É só um exemplo de coisas que você pode fazer. Mas isso tudo precisa de pesquisa, precisa ir atrás, precisa olhar, precisa verificar o que já foi feito, como eu disse, e ver o que falta, né? O que está faltando, o que eu poderia contribuir. Então, a pesquisa é muito importante. Terceiro ponto. Estude sobre escrita. Você sabe que o nosso modelo de ensino brasileiro não valoriza a escrita criativa, né, ou a escrita para publicar livros. Tá muito longe isso ainda, né? Eu sonho com o dia que as nossas crianças todas vão estudar escrita criativa, todas vão já ter a questão do livro na cabeça para poder escrever. Então, enquanto isso, né, e a gente que não estudou isso, a minha recomendação é estude, faça cursos de escrita criativa, faça workshops, participe de grupos, aprenda constantemente, porque o escritor ele precisa realmente aprender a vida inteira, né? Nunca acaba isso. Mas, sabe, se empenhe.
Eu às vezes recebo textos de pessoas que têm a maior boa vontade, querem escrever e começam a escrever, mas você percebe que não existe técnica nenhuma, né? Então esse processo é muito mais demorado, muito mais difícil trabalhar com esse texto, porque ele está muito cru, né? Ele está praticamente no zero. Então, sabe, faça o mínimo, né? Aprenda o mínimo, aquilo que vai te ajudar a te dar um impulso que você necessita. Então, aprender sempre é necessário. O quarto conselho é: elabore um plano do início ao fim do seu livro. Novamente, se for uma ficção, você vai pensar no arco narrativo, né? Como é que esses personagens começam, como é que eles continuam e como eles finalizam. Então você tem que pensar em tudo. Uma história é bem feita quando você já sabe de onde vai sair e para onde vai chegar. Tem gente que faz, por exemplo, trilogia, precisa saber um arco gigantesco separado em várias partes. Então você sempre irá do todo para o pequeno, para o detalhe, tá? Nunca o contrário. Tem gente que faz isso, né? Mas aí tem que ter um treino muito grande para não se perder no meio do caminho. Então a minha recomendação é: olhe o todo e depois você separa em partes. Se você for fazer uma não ficção, então a mesma coisa, do tópico que você selecionou, do assunto que você selecionou, quais são os tópicos que você quer abordar? Você já estabelece todas as partes, né? Eu quero sair daqui e quero chegar lá. E isso é muito importante para não se perder, para não desanimar, para não chegar lá no final e falar: puxa vida, acho que fiz uma abordagem errada aqui e não deu em nada, né? Então, comece, saiba de onde vai sair, por onde vai passar e para onde vai chegar. O quinto ponto é: defina o ponto de vista que você vai abordar. Eu tenho um vídeo que fala bastante sobre ponto de vista, então acessa lá, vou deixar o link aqui para você acessar ele depois e você entender um pouco melhor sobre ponto de vista. O ponto de vista, você pode, por exemplo, ter um narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo, né, e que vai estar até na cabeça das pessoas, mostrando o que elas pensam. Você pode ter um personagem que é o narrador, então ele pode narrar na primeira pessoa ou na terceira pessoa, então vai depender do que você quer mostrar. Então esse ponto de vista realmente precisa ser definido no início. Eu já tive pessoas mentorados, inclusive pessoas que eu dei mentoria, que estavam com o texto na terceira pessoa e lá no meio da história decidiu para a primeira pessoa. Basicamente teve que reescrever tudo, né? Porque muda completamente a ênfase, né? De que forma você está mostrando essa história. Então precisa ser pensado antes. Se você escreve não ficção, tem mais a ver com o tom que você vai abordar, né? Qual é o tom? De que maneira você está levando esse assunto, né? Com que jeito você entrega esse assunto? E um lembrete importante: lembre-se sempre que o livro é para o leitor, não é para você. Você não escreve para você. Quando você lembra disso, você vai pensar: puxa, o leitor não vai entender dessa forma que eu estou colocando, então eu preciso melhorar esse tom, essa forma de colocar esse assunto, talvez ser mais didático, coisas assim. Então, é sempre para o leitor. E eu quero dizer para você também que aqui no Café do Escritor nós auxiliamos escritores e pessoas que querem escrever desde o primeiro passo, né? Através de um curso, através de uma mentoria, através dos nossos serviços. A gente tem o curso Como Começar a Escrever um Livro de Ficção, que serve não somente para ficção, mas também para você que escreve não ficção, porque ele te ajuda a escrever histórias que vão ilustrar o teu assunto, que são necessárias. Então nós temos os grupos gratuitos, temos um monte de coisa aqui. Veja aqui embaixo do vídeo que você vai encontrar todos os detalhes. Bom, a minha crença pessoal é de que tudo que você faz com planejamento, com organização, com um método, com uma maneira planejada, né, você consegue. Dá uma olhada aqui em quantos autores, e a gente tem muitos mais, não estão todos aqui, quantos autores conseguiram fazer. Se eles conseguiram, você também consegue fazer, tenho certeza. O meu único conselho, né, nesse sentido é: não comece de qualquer jeito, porque, sabe, é pela experiência de ver pessoas que começaram de qualquer jeito e terminaram, né, na verdade não terminaram o livro, chegaram no fim do processo ou não conseguiram terminar por diversos motivos, ou se desanimaram porque não ficou o resultado como esperavam.
Então não caia nisso, né? Planeje, pense bem como você vai fazer para que aconteça da melhor forma possível e tenha o resultado esperado, né? Aquilo que você espera, ou até melhor que isso. E lembre-se, quando você começa a escrever um livro, você começa uma jornada de transformação pessoal. Ninguém sai ileso, né? Ninguém sai o mesmo depois de escrever um livro, depois de passar por esse processo. Então, prepare-se, né? Venha com tudo, venha com vontade, né? Venha com conhecimento, venha com tudo que você pode contribuir, porque o processo é de transformação. Eu acredito, tenho visto constantemente isso, né? As pessoas saem transformadas do processo. Então, né? A frase é: a escrita nos modifica, né? E é uma grande verdade isso. Você sai de uma pessoa comum, né? Que está como qualquer outra, a uma pessoa que tem algo a mais, que teve algo dito, escrito, falado dentro de um livro, dentro de um material que as pessoas vão ler. Então, é maravilhoso. Gente, muito obrigado por me acompanhar nesse vídeo. Esse assunto não se encerra aqui, né? Tem muita coisa ainda para utilizar no começo da escrita. Eu vou trazendo aos poucos isso para você. E a gente se vê num outro vídeo aí. Um grande abraço, até mais.